O Sol entra no signo de Gêmeos hoje, sexta-feira, 20 de maio, exatamente às 22 horas e 22 minutos. E eu tô aqui para conversar com vocês a respeito do que muda e do que a gente pode esperar desse ciclo, né, desse trânsito do Sol em Gêmeos. Meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e, como sempre, gosto de conversar com vocês e trazer algumas perspectivas em relação à astrologia, em relação a como as coisas se movimentam lá em cima e o impacto que essas coisas têm aqui embaixo na nossa vida. Em primeiro lugar, quando o Sol está transitando por um signo, né, fica disponível para todos nós aquela energia, né? Ou seja, se o Sol está no signo de Gêmeos, todos nós vamos pegar um pouco dessa energia. Alguns de uma forma mais leve, mais fácil, alguns com um pouco de resistência, até mesmo trazendo alguns desafios. E com certeza absoluta, como todos os signos estão presentes no mapa de todas as pessoas, a gente tem um lugarzinho, uma área da nossa vida, um lugar lá no nosso mapa que é regida pelo signo de Gêmeos. Então lá a gente vai sentir aqueles efeitos maiores desse trânsito, né, desse Sol entrando nesse signo agora. Então, como eu sempre faço, primeiro a gente entende, né, o que é essa energia geminiana, o que a gente pode esperar aí. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito, né, dos encontros que o Sol faz ao longo desse mês, né, ou seja, ao longo do mês aonde o Sol está transitando por Gêmeos, ou seja, do dia 20 de maio ao dia 21 de junho. Então a gente vai ver os principais encontros ali, eu vou contar para vocês. E depois, lá no finalzinho, eu vou falar do que esperar, de acordo com aonde Gêmeos está em cada casa no seu mapa. Então aguarda aí que vai ter esse conteúdo completo. Em primeiro lugar, quando a gente pensa, né, quando a gente fala dessa energia geminiana, a primeira coisa, isso já é super batido para mim, para você, para todo mundo que acompanha, que conhece um pouquinho só de astrologia, que fala, essa energia geminiana fala da comunicação, das trocas, da forma como eu posso e preciso me comunicar com as outras pessoas, como eu aprendo as coisas, como eu ensino as coisas para as outras pessoas. A gente pode falar dessa energia geminiana sempre, né, com a necessidade de estímulo, necessidade de duplicidade. Alguns astrólogos usam duplicidade, eu gosto de usar multiplicidade, né? Essa energia geminiana, ela não é, para mim ela não é dual, né? Para mim ela é múltipla, e justamente por causa dessa questão múltipla geminiana, às vezes a gente acaba não conseguindo focar, né? Então a gente tem o lado positivo da multiplicidade, que é a curiosidade, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e buscar inclusive coisas novas. E a gente tem o lado não tão positivo dessa multiplicidade, que é não conseguir colocar um foco, não conseguir absorver tudo aquilo que eu estou consumindo agora, ou não conseguir finalizar alguma coisa ou algumas coisas que eu comecei. Então a gente sempre precisa pegar uma energia e entender que o efeito daquela energia tem sim um lado positivo e tem um lado negativo, que o universo entrega pra gente a energia pura, né? E aí a gente vai ter que decidir o que fazer com ela, né? Mediar, equilibrar essa energia. Gêmeos, essa energia geminiana vai entregar pra gente tanto uma agilidade mental, uma habilidade mental, né? Uma versatilidade mental muito grande e, como vocês podem imaginar, uma agitação mental muito grande também, né? Então, mais uma vez, entender como equilibrar esse monte de coisas, vontades, pensamentos, ideias, necessidade de estar no mundo conversando com as outras pessoas, se comunicando, né, pegando informação, consumindo novidades, consumindo seja lá o que for, né? A energia geminiana é extremamente curiosa, e ela é extremamente curiosa porque ela é a responsável por fazer a troca das informações, ela que faz o trânsito das informações
no mundo. Então, se ela não fosse curiosa, ela ia sempre transmitir a mesma informação. Né? Então, essa energia geminiana faz com que a gente fique muito mais curioso e com uma necessidade muito mais grande de diversidade, né? Para que a gente realmente tenha conteúdo suficiente para fazer esse trânsito das informações. Senão ia ser sempre aquela mesma coisa. E aí, sempre a mesma coisa, a gente obviamente não consegue evoluir como pessoa, na vida, no trabalho, nos relacionamentos, como humanidade, enfim, e tudo mais, tá? E aí tudo vai da forma como a gente utiliza. Uma coisa muito que a gente vai sentir muito a diferença agora é a leveza. Nós viemos de um momento taurino, signo de terra, mais lento, mais pesado. A gente teve os 2 eclipses aí que pesou bastante ainda nesse período, foi bem sentido, né? Esses eclipses foram bem sentidos por todos nós. E agora entra essa energia geminiana, né? Mais leve, mais curiosa, menos apegada, mais versátil, né? Sem querer tudo para sempre, né? Essa ideia do apego taurino que a gente tem. Então vai ser um momento aqui, vai ser um período mais leve de ser vivido. E é para ser vivido de uma maneira mais leve. Gêmeos não foi feito para carregar peso, né? Tanto que ele transporta informação, então não pode pesar. Fomos feitos para viver o peso agora, né? Então precisa ser leve, respirar fundo, respirar aliviado, né? Entender que agora as coisas elas são rápidas e são momentâneas, né? Então a gente não pode se apegar muito, não pode carregar aquilo para sempre, para a vida toda e tudo mais. É de momento, é para agora. Relaxa. Tem momentos onde a gente precisa sim entrar profundamente nas coisas e se encarregar de tudo e fazer tudo. Porém, agora não é esse momento. Agora é esse momento de você relaxar e ir em busca de informações, em busca de contatos, em busca de pessoas, sair, ver gente, né, trocar ideias. Porém, relaxa que não é o momento de fazer coisas que são para sempre, tá? Ou que fossem assim de uma maneira extremamente apegada, tá? Então, sente aí, respira fundo, né? Respira de uma maneira aliviada, porque esse trânsito vem como um grande refresco aí, depois desse momento taurino, depois desses 2 eclipses que acabamos de viver. Uma coisa que a gente precisa sempre cuidar, né, com essa energia geminiana, é às vezes o excesso, a superficialidade em excesso, né? Às vezes a gente fica extremamente na casquinha das coisas, né? A gente nem sequer conseguiu absorver direito, digerir alguma coisa, e aí a gente já fica passando isso para frente. Isso é um grande perigo da gente não passar no filtro, né? Ficar com tudo na superfície, não passa no filtro, eu fico só replicando sem nem ter pensado, sem nem ter conferido, né? Será que tem lógica isso daqui? Isso é um grande perigo para esse momento agora da energia geminiana. Uma outra coisa é a instabilidade, né? Porque com essa necessidade dessa multiplicidade, né? Às vezes a gente carrega isso um pouquinho para o lado emocional, a gente fica extremamente instável, a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe fazer boas escolhas, né? Principalmente no momento onde a gente vai estar querendo um monte de coisa, nós vamos ter que aprender a escolher, vamos ter que aprender a fazer boas escolhas agora. Se fosse só por essa energia geminiana, escolhia tudo, um pouquinho de tudo, e aí ia estar perfeito e maravilhoso, né? Só que depois de experimentar, né, todos os sabores de sorvete disponíveis na sorveteria, a gente vai ter que escolher um sabor, 2 sabores, talvez 3 sabores, assim. Então, essa necessidade, esse aprendizado em relação à escolha agora é extremamente importante. E caso a gente não trabalhe ou não olhe um pouquinho mais para isso, tá? A gente desenvolve, vamos dizer assim, essa instabilidade. E aí, agora eu quero isso, né? Agora eu escolhi esse sabor e tenho certeza, mas daqui a 5 minutos eu vou escolher outra coisa e vou ter a mesma certeza, e depois de 15 minutos eu vou fazer outra escolha com a mesma certeza. Então, só cuidado com a instabilidade
e com o trabalho que vamos ter agora para aprender a fazer escolhas, aprender a fazer escolhas agora, nesse momento, é extremamente importante, tá? Como a gente sabe, Gêmeos, ele é o signo regido por Mercúrio. Mercúrio, ele é o planeta da comunicação, ele é o planeta das pequenas viagens, planeta do ensino, da fala, do mental, e ele é o planeta também das fraudes, dos roubos, da fofoca, da mentira. Então a gente vai precisar também cuidar com tudo isso. Vamos estar querendo saber mais, vamos estar querendo falar mais, porém a gente vai ter que buscar um pouquinho mais a veracidade e também aprender a analisar ou avaliar quando que é o momento de não falar. Sim, a palavra é muito importante, a nossa opinião é muito importante, porém muitas vezes o silêncio é aquilo que a gente pode dar de mais valor para uma pessoa. E aí, de novo, vem a necessidade, né? A gente aprender a fazer escolhas e saber discernir, tá? Mas muito cuidado nesse período com fofoca, com algo que você ouviu, que alguém falou, que alguém disse que viu em algum momento, né? É sempre bom verificar. E também é muito bom cuidar, ficar extremamente atento, né? Para que você não seja vítima, talvez, de desatenção e de talvez alguns pequenos rolos, alguns golpezinhos, algumas fraudes, né? Porque nesse momento aqui, ainda mais nesse boom aí digital que a gente está tendo, tudo hoje está passando para o digital, e aí às vezes a gente não acompanhou a velocidade das coisas e aí acaba entrando, caindo em algumas coisas que não são tão certas, não são tão lícitas, ou que a gente só bateu o olho e achou que era verdade, foi lá e depois descobriu que na verdade estávamos sendo vítimas de algo. Então, presta um pouquinho mais atenção. A mente vai estar confusa, a mente vai estar agitada, a gente vai estar agitada. Nós vamos querer entrar nesse fluxo, né, gostoso, leve de movimento, e a gente não vai estar pensando com muita clareza por conta do excesso de informação, excesso de curiosidade, excesso de movimentação, né, mental. E aí a gente vai querer fazer tudo muito rápido, muito batido, e pode ser que não seja, e com certeza absoluta, não é a melhor maneira de fazer as coisas agora. E como eu falei anteriormente para você, tem algumas pessoas ou alguns signos que são favorecidos, né? Ou seja, já lidam com essa energia de ar, e agora, como essa energia está super disponível aqui, conseguem, de certa forma, se equilibrar, né? E aproveitar melhor isso também. Sem dúvida nenhuma, estamos falando dos próprios geminianos, né? Que agora recebem toda essa força, essa luz, essa disposição do Sol aí passando pelo signo de vocês. Estamos falando dos aquarianos, né? Que é outro signo de ar, e aí que tem muito a ver com o mundo das ideias e com a parte mental. E a gente tem os librianos, que já pega mais o lado relacional, gente, pessoa, comunicação, da energia de ar. Então, esses signos vão ser extremamente favorecidos agora. Gêmeos, Libra e Aquário. E os signos que vão ter um pouquinho mais de dificuldade em lidar com essa energia múltipla e leve, posto a Gêmeos, porque Gêmeos ele é da superficialidade mesmo das coisas, de tudo um pouquinho, e Sagitário ele tem uma necessidade maior e bem mais ampla e bem mais profunda, vamos dizer assim, e até porque se o Sol está passando de um lado do zodíaco, se o Sol está passando de um lado, né, significa que vai tirar a energia do outro lado. Então pode ser que os sagitarianos se sintam até mesmo um pouco mais desvitalizados, sem tanta energia agora, né, física mesmo, vital, nesse momento. E os outros signos que também têm uma dificuldade em lidar com esse dinamismo geminiano é Virgem, né, de uma maneira bem lógica, vamos dizer assim, porque Virgem ele é do detalhe, né, quando coloca muita coisa não dá para ir pro detalhe. E Peixes, né, que Peixes já tem essa energia profunda e emocional, que não bate, ele não combina com essa energia mais relacional de trocas e que fica na casquinha, que fica na superfície de Gêmeos, tá? Então aí, tanto sagitarianos quanto piscianos e virginianos vão ter que rebolar um pouquinho mais para dar conta desse momento agora do Sol que passa pelo signo de Gêmeos. Bom,
Eu falei para vocês que eu ia fazer aqui, né, um pequeno dia a dia, vamos dizer assim, desse trânsito do Sol. Então a gente começa efetivamente aqui com do dia 20 até o dia 22, né? Ou seja, estamos, né, nesse trânsito e vai até o dia 22 com o Sol juntinho com Mercúrio retrógrado, né? Então esse é o momento onde toda aquela energia de revisão, de olhar de novo, de algumas coisas que não se encaixam muito bem, né? De, poxa, pensei que já tinha passado, já tinha feito, pensei que já tinha acontecido, tá aqui voltando ainda, né? Esse problema, essa pessoa, essa questão na minha vida. Agora isso fica bastante visível. A gente encontra com uma frequência maior isso agora na nossa vida, do dia 20 ao dia 22 por conta do Sol, juntinho com o Mercúrio retrógrado entregando força. Sempre que o Sol está junto com alguma coisa, entrega força. Porém, está entregando força para Mercúrio retrógrado, né? E aí isso fica destacado, mesmo que não seja uma coisa muito boa, muito positiva, fica destacado do mesmo jeito. Do dia 21 ao dia 25, a gente tem Sol em um contato positivo, é um sextil com Júpiter, né? E aí é um momento onde a gente pode ser que mais caia na armadilha de todos esses excessos, de todos esses exageros, de não pensar direito para fazer, para falar, de não ler direito o negócio, de não escutar direito e já sair falando. Então esse é um período mais crítico, porque vai estar chegando muita informação, vai estar chegando muita gente, a gente vai estar querendo, vai estar buscando muito isso, e aí vai ter a dificuldade de filtrar, porque não vai dar tempo de absorver tudo. E pode ser que a gente ou entre em algumas coisas que não deveria entrar, né? Ou faça algumas coisas que não deveria fazer, fale algumas coisas que não deveria falar, né? Porque a gente não filtrou, não se deu tempo para observar, não deu tempo para pesquisar, estudar um pouquinho mais, verificar aquilo, né? Então é o momento, assim, acho que mais crítico dessa multiplicidade, dessa energia geminiana que a gente está vivendo agora, nesse momento. Depois, aqui, no dia 24, a gente tem Marte entrando em Áries, provavelmente a gente vai ter vídeo aqui, ou eu vou falar alguma coisa lá no Instagram, né? Depois a gente tem no dia 28, Vênus fazendo seu trânsito pelo signo de Touro, também a gente vai ter algum tipo de conteúdo, ou vídeo, né? Ou eu vou falar alguma coisa lá no Instagram para vocês. E aí a gente tem do dia 29 de maio ao dia 8 de junho, Mercúrio retrógrado ali em quadratura com Saturno. Na verdade, olha só, deixa eu falar aqui para vocês, depois eu vou explicar, tudo fica mais lógico aqui, porque é meio confuso, é meio tipo como se fosse tudo junto agora, aperta e seja o que Deus quiser, tá? Então, a gente tem Mercúrio retrógrado em quadratura com Saturno, a gente tem Mercúrio retrógrado em sextil com Netuno, e a gente tem Mercúrio retrógrado em trígono com Plutão. Tudo isso vai acontecer junto, tudo isso acontece do dia 29 do 5 ao dia 13 do 6, né? Ele é um período longo, a gente acontece tudo isso de uma vez, depois eles vão terminando o último aspecto lá, que é com Plutão, finaliza no dia 13 do 6. É um tempo bastante longo, principalmente para Mercúrio, tá? Porque Mercúrio é muito rápido, ele faz um contato de 2, no máximo 3 dias ali, estendendo muito 4 dias com o planeta, porque ele rapidinho ele passa. Só que agora, por conta do movimento que ele tá andando para trás e depois ele vai começar a andar para frente, ele vai ter esse período maior de contato com esses planetas. É só uma configuração, é só com Saturno, que é uma quadratura que é mais tenso. Os outros dois são configurações positivas, né? Só que a gente está pegando planetas grandes, a gente está pegando Plutão, né? A gente está pegando Mercúrio, está pegando Netuno, né? Então é um momento onde ele está super aspectado, né? Ele está ali já no seu movimento retrógrado. Boa parte, né, desse trânsito acontece no movimento retrógrado, depois ele anda para frente, né? Então é como se o contato aí com esses planetas, essas configurações, Saturno, Plutão
e Netuno, ele viesse colocar aquela cerejinha no bolo, assim, sabe? Para quem ainda não tinha se movimentado para fazer alguma coisa com esse Mercúrio retrógrado, para quem Mercúrio ainda não tinha chacoalhado o pote, né, para que o negócio subisse e a pessoa tivesse que lidar, principalmente com questões de compromisso e de responsabilidade, que é a temática de Saturno, que é o planeta que mais vai engatar ali, porque está numa quadratura, né? Então, se você deixou alguma coisa, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu dou um jeito nisso, depois eu vejo como que eu resolvo, possivelmente esse depois vai ser agora para você, né? Nesse período aqui, aonde Mercúrio retrógrado em quadratura com Saturno, do dia 29/5 ao dia 8/6, tá? Lembrando, gente, que se você faz aniversário nesse período, você leva essas configurações para o seu ano pessoal aí, para o seu ano astrológico, para sua revolução solar, tudo a mesma coisa, tá? Então, se você fizer nesse período, aí você carrega isso, não é? Não vou viver só nesse período, nessa partezinha aqui. Vou viver esse desafio ao longo do meu ano. Mas, enfim, coisas relativas a compromisso, comprometimento, horário, responsabilidade, trabalho, né? Então, se você tá empurrando algumas coisinhas com a barriga, deixando naquele, depois eu vejo, depois eu faço, não, vou estudar só na última hora, vou fazer o meu trabalho só na última hora, vou escrever o meu negócio só na última hora. Cuidado, porque essa última hora pode ser que você não consiga realizar o que você gostaria de realizar. Então, vai pegando sua agenda e vê o que está faltando, vai dando uma analisada, né? O que você está empurrando ali com a barriga na sua vida, que talvez tenha que dar uma ajeitadinha, assim, né? Uma corrida antes para não deixar juntar tudo isso, né? E aí você que deixou tudo isso acumular, de certa forma sair um pouquinho prejudicado. No dia 13, no meio desse trânsito todo, no meio dessa loucura toda de Mercúrio com os planetas, no dia 3 de junho ele volta ao seu movimento direto, né? Ainda bem. Aí, para a gente começar, então, a observar ou utilizar os benefícios de Mercúrio e não só de uma forma um pouco mais densa, como a gente estava aproveitando, né? Ou vivendo isso enquanto ele esteve retrógrado. Outra coisa muito importante, que eu só vou falar a data aqui, dia 4/6, Saturno entra em movimento retrógrado e vai ter conteúdo, vai ter vídeo. Vou explicar bem melhor, mas só estou pontuando aqui ao longo desse mês para vocês ficarem mais ou menos ligados do que esperar. No dia 14 de junho ao dia 17 de junho, a gente tem o Sol fazendo um trígono, que é uma configuração extremamente positiva, com Saturno que tinha acabado de ficar retrógrado. E lembra o que eu falei? O Sol fortalece. Independente do que seja, o Sol fortalece. Então, é bem nesse comecinho de Saturno retrógrado que a gente já sente esse baque, assim, tipo, opa, né? Deixa eu dar uma revisada, deixa eu dar uma olhada, uma segunda olhada aqui em tudo aquilo, em todas aquelas coisas com as quais eu não me comprometi. Saturno, ele é o planeta do trabalho e do esforço. E quando ele está retrógrado, ele vai cobrar, ele vem cobrando da gente o trabalho que a gente não fez, o esforço que a gente não teve, o compromisso que a gente não quis assumir e a responsabilidade que a gente não deu conta de arcar, tá? Então, Mercúrio não, Saturno fica retrógrado e já pega o Sol ali, tipo, já deixa tudo claro, já escancara na nossa frente, ó, é isso daí. Aí, vamos lidar com isso daqui agora, tá? Aliás, é um período longo, né, de Saturno retrógrado, vai até 18 de novembro, maior parte do ano aqui, metade do ano ele fica retrógrado. No dia 14/6 a 18/6, a gente tem Sol em quadratura com Netuno, né? A gente vive um pouquinho mais aí essa briga entre razão, que é o Sol, e emoção, sentimento, que é Netuno. Então a gente fica um pouco mais entre aquilo que eu consigo ver, pensar e racionalizar e aquilo que eu estou sentindo, percebendo e intuindo. A gente fica nessa disputa entre essas duas coisas, né? E aí entender aonde é razão, aonde é percepção, aonde é intuição, aonde é lógica, aonde é planejamento, aonde é você relaxar e entregar um pouquinho para deixar o universo agir. Isso é um grande desafio nesse momento aqui, nesses dias. E aí, próxima configuração é só no dia 21 de junho, onde o Sol já entra em Câncer, e aí coisas novas acontecendo. Então, de certa forma, são poucas
São poucas configurações aqui que a gente tem do Sol ao longo desse mês aqui de Gêmeos, né? Mas que com certeza absoluta outros eventos muito importantes, principalmente esse Saturno retrógrado, né? Que começa aí ao longo desse mês. E também a parte positiva é Mercúrio andando para frente, deixando de ser retrógrado. Vou falar rapidamente aqui para vocês a questão das casas, tá? Onde você tem cada casa ali no seu mapa, e aí o que esperar desse momento, com essa passagem do Sol e tudo mais. Tá? É extremamente importante. Então vai lá para o seu mapa natal, tem que ser um mapa natal. Identifica aonde está Gêmeos, o Solzinho agora vai estar passando por ali e vai iluminar aquilo, com tudo que você tem ali, né? Com todas as coisas positivas, às vezes não tão positivas que estão acontecendo, que tem ali no seu mapa natal e que agora vão ser iluminadas. Se o seu ascendente ou se a sua casa 1 é em Gêmeos, você vivencia agora um novo ciclo. Toda vez que o Sol chega na casa 1, a gente vivencia um ciclo novo. A gente abre um pequeno ciclo dentro do nosso ano e aí a gente vivencia coisas com mais vigor, com mais vitalidade, é como se a energia fosse, de certa forma, devolvida pra gente. Se você tem ascendente em Gêmeos, você vai sentir isso agora, nesse momento. Se você tem Gêmeos na sua casa 2, é o momento de você falar, não é falar, negociar, é meio que tipo expor as coisas relativas ao seu trabalho, seu dinheiro, seus ganhos agora, eles vêm a partir daquilo que você fala, que você mostra, que você posta, que você de alguma forma tá vendendo, tá expondo, tá falando a respeito daquilo, tá? Um momento maravilhoso para você mexer com questões de marketing agora. Precisa falar daquilo que você está fazendo. Fale, tá? O dinheiro que chega para você vem a partir das trocas e da comunicação que você vai fazer. Cuidado para não se descontrolar com o financeiro, tá? A gente já entendeu que Gêmeos, ele não lida muito bem com essa ideia do foco e do controle. Então, você vai ter que cuidar um pouquinho aí para não sair mais dinheiro do que entra. Se você tem Gêmeos na casa 3, né, ele já tá na casinha original dele ali, então você fica com todo esse lado de movimento, de curiosidade, de trocas, vai querer viajar, vai querer conhecer isso, vai querer ler, vai querer saber, vai querer começar um curso novo, e é pra fazer isso mesmo, aproveita, tá? Esse aspecto, ele é extremamente positivo, já fortalece uma coisa que você tem naturalmente lá no seu mapa, então se joga, não esquece do equilíbrio, tá? Se você tem isso, Gêmeos na sua casa 4, o que você vai querer fazer agora é trazer gente, pessoas, esse movimento para dentro da sua casa, tá? Ou seja, a casa 4 é a casa da nossa casa, do nosso lar, e você vai querer trazer essa multiplicidade, essa diversidade para dentro da sua casa, tá? Trazer essas trocas, trazer esse movimento, trazer o mundo lá fora para dentro do seu ambiente íntimo. Se você tem Gêmeos na sua casa 5, você vai, obviamente, pegar esse aspecto bem jovem, bem múltiplo, bem leve e bem curioso de Gêmeos e colar um pouquinho mais na sua personalidade, né? Naquilo que você é e na forma como você representa ou se apresenta ali para o mundo, tá? Só cuidado para você não ir pro excesso disso e ficar leve demais, tô nem aí demais, só quero me divertir, só quero isso, só quero aquilo. Porque, de certa forma, é essencial você se testar. Tendo essa casa, ela é uma casa de originalidade e de personalidade. E se você tem Gêmeos lá no seu mapa natal, nessa casa, significa que você precisa, sua personalidade, ela é múltipla. E agora você precisa vivenciar isso de uma maneira mais direta. Lembre-se, assim como todas as outras casas, cuidado para não ir para o excesso, tá? Na casa 6, a questão é que você vai querer fazer tudo agora, tá? Essa é uma casa de rotina, essa é uma casa de dia a dia, uma casa de trabalho. Então você vai querer pegar tudo para fazer, você vai querer resolver tudo do seu dia a dia, você vai querer fazer 45 coisas ao mesmo tempo, tá? E de um lado que isso é muito bom, porque deixa a vida dinâmica e você faz o que precisa ser feito agora. Isso pode ser não tão interessante assim, porque você pode começar 45 coisas e não terminar nenhuma e não ir para lugar nenhum e ficar nesse looping extremamente ansioso ainda, tá? Então, sim,
É para ficar dinâmico agora, só não é para se perder dentro disso tudo, que daí também não resolve muita coisa. Se você tem gêmeos na sua casa 7, é muito interessante de observar que agora a questão juntinho, só eu e a outra pessoa, já que a casa 7 é uma casa de relacionamento, não vai ser muito agradável agora. Só eu e a outra pessoa, ela e eu e ela. Não, tá? É um momento agora de mais gente. Chamar outros casais para sair de tais, fazer uma viagem juntos com outras pessoas, tal e tudo mais. Precisa desse ar, né? Desse refresco. Trazer essas novidades para dentro do relacionamento. Eu não estou querendo dizer que você tem que trazer outras pessoas para dentro do relacionamento, tá? Eu estou querendo dizer que o casal precisa estar em contato com o mundo lá fora. Não é hora de ficar grudadinho, só os dois trancados dentro de casa. Agora é o momento de, se quer ficar grudadinho, que grudadinhos vão se conectar com outros grudadinhos para conversar, para trocar, para ver o mundo, para aproveitar essa energia geminiana. Ou, se não querem ir para o mundo lá fora e tal e tudo mais, vão ter que ter um pouquinho de distância, sabe? Para um fazer uma coisa, o outro fazer outra. Eu busco os meus interesses, você busca o seu. Vamos respirar um pouquinho, assim. Vamos sair só da onde um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta, assim, pra gente colocar mais ideias aqui. Depois que a gente encheu nossa cabeça de coisas, ideias, pessoas e novidades, a gente volta, se conecta e conversa e troca e tal, e deixa essa relação aqui, né, mais gostosa, né, com mais novidades, com mais informação, assim, mas precisa dar uma arejada agora. Se você tem isso passando o sol, né, passando agora lá por dentro da sua casa 8, é muito interessante de você observar que você vai ter uma tendência bastante grande a ignorar as suas emoções, lidar só com o lado racional, achar que o que você está sentindo é mimimi, achar que tudo pode ser explicado pela razão e que depois que eu expliquei pela razão eu guardo no bolso e não vejo nunca mais aquilo. Só que o emocional, ele não funciona assim. Então, cuidado só para que ao tentar ignorar as suas emoções, você não acabe se perdendo, se afogando nelas, tá? Sim, agora com o Sol no signo de Gêmeos é para você equilibrar razão e emoção. Não é para você substituir a emoção pela razão, tá? É para fazer esse equilíbrio. Você tem Gêmeos na sua casa 8, é essa a sua tarefinha. Na casa 9, o momento agora, com certeza absoluta, é de ampliar os horizontes, tá? De buscar algo a mais para aprender, de buscar um lugar mais alto para chegar, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Você precisa ampliar um pouco os seus horizontes. É o momento de você vai se sentir querendo mais da vida. E é para ir buscar esse mais da vida, sim, agora, nesse momento. Seja, óbvio que quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando de informação, de conhecimento, de estudos, né? Mas isso você precisa buscar agora, nesse momento. Se você tem Gêmeos na sua casa 10, o que está iluminado agora é a sua área de realização profissional, né? Então, vai fazer networking, vai buscar novas ideias, vai procurar grupos de negócios, vai falar a respeito, vai saber mais, vai se conectar com outros empreendedores, se você é empreendedor, vai se conectar com outros profissionais da sua área, independente de qual área você é, tá? Agora a questão é completamente profissional para você. Pode chegar a resultados, mas você vai ter que sim movimentar um pouquinho, se colocar mais na roda para isso chegar para você, porque realmente o desafio desse momento geminiano é se colocar nesse movimento, né? Não adianta o movimento todo estar aí e eu ficar aqui sentada dizendo, não, vou esperar chegar. Não vai, o movimento ele está acontecendo. Eu preciso me movimentar para entrar e aproveitar ele. Se você tem na casa 11, muito bom. Grupos, pessoas, amigos, gente nova chegando, você se conectando com gente nova, com gente diversa, muito bom para conhecer pontos de vista diferentes. Aproveite para conhecer ideias diferentes, pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, grupos diferentes dos quais você se conecta, tá? Não fique com medo de buscar essa diversidade cultural, essa diversidade de pessoas agora. E se você tem Gêmeos na sua casa 12 e o Sol vai estar passando por lá,
é um momento, ele é um pouco mais interno, porque sempre que o Sol passa pela nossa casa 12, é um pequeno finalzinho, assim, é um momento de uma releitura de algumas coisas, a gente fica mais quieto, mais internalizado, nesse caso específico aqui com um monte de ideias, recebendo um monte de informações, só que essas informações elas não são informações de fora que você vai receber informações de dentro de você mesmo, do seu psíquico, do seu emocional, do seu lado espiritual. Então, a comunicação, a troca aqui é de todo o seu lado interno com o seu lado racional. E se permita passar por esse finalzinho de ciclo, ver o que o seu corpo, os seus sentimentos, a sua emoção, a sua energia está falando para você. Aprenda a se comunicar com isso e não se preocupe, porque você não vai estar tão no fluxo lá fora, porque essa casa 12 ela é uma casa mais quietinha, mais internalizada, e toda a comunicação que você precisa aprender a fazer agora é das coisas que circulam dentro de você e que você precisa aprender a entender, a se comunicar com elas, ok? Pronto, passei por todas as casas aqui, falei ao longo do mês todo o que a gente pode esperar. Sempre tem mais informações lá no meu Instagram. Eu converso com vocês todo dia, tem caixinhas de pergunta. Então, se você gostou, vai para lá, né? Segue aqui o canal, enfim, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. É sempre um prazer ter você aqui e a gente se vê já já nos próximos vídeos.